Então, queridos irmãos, primeiro partilhar que tive a graça de ir 2 vezes lá no santuário de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que o beato Bartolo Longo construiu. Que vida linda, que testemunho lindo. Vocês imagino que meditam algumas vezes. E como, mais uma vez, a gente vê a força, o poder dessa devoção, que não é só mais uma devoção, é a grande arma para os nossos tempos, o Santo Rosário. Como o Santo Rosário tem poder para verdadeiramente resgatar as almas que parecem mais perdidas e mais longe de Deus. E por isso animar vocês, estive lá junto do corpo dele, que está exposto, digamos assim, rezando. E como vocês sabem também, a minha vida mudou muito com o Santo Rosário, e por isso eu não perco a ocasião para promover, para partilhar, para encorajar. Tantas graças conseguimos se com fé rezarmos o Santo Rosário. Combate espiritual na igreja. São tempos de... Sempre houve, o demônio sabe que a igreja no fundo é o canal, é o meio pelo qual Deus se faz presente nesse mundo. Sem a igreja não teríamos os santos sacramentos, não teríamos a pregação da palavra de Deus e portanto Deus vem ao mundo por meio do seu Filho, que fundou a Santa Igreja Católica, e de algum modo a igreja torna presente Jesus no meio do mundo, através, como eu dizia, da Eucaristia, do sacerdócio, dos outros sacramentos, da pregação da palavra. E por isso o demônio sempre ataca muito a igreja e tenta... Uma das coisas principais é dividir e eu diria confundir essas duas palavras. O demônio tenta dividir os filhos de Deus que estão unidos na igreja e tenta confundir, desviar, desvirtuar a palavra de Deus. E por isso, se nós olharmos a história da igreja, vemos que houve ao longo dos séculos, infelizmente, foi havendo separação, irmãos que se desligaram por causa de alguém que teve algumas ideias mais, digamos, loucas, que se deixou confundir pelo inimigo, não é? O cisma do Oriente, lá no final no princípio do 2º milênio, depois, há 500 anos, o cisma luterano. Toda essa obra é do inimigo. O inimigo quer separar os filhos de Deus. E isso é verdade também no seu grupo de oração, na sua paróquia, na sua família. O demônio quer dividir-nos, quer separar-nos e usa tudo, qualquer pretexto serve. Eu vejo que tem pessoas que, no fundo, se deixam levar por pequenos ressentimentos, às vezes em grupos de oração ou na paróquia, porque o padre pediu para essa pessoa, mas não pediu para mim. E às vezes nos deixamos levar por, não sei... por até sentimentos de inveja, e tudo isso mina a nossa união a Jesus e uns aos outros. Somos uma família e devemos, com muita paciência, com muita caridade, ajudar os nossos irmãos. E terá sempre coisas que acontecem, que às vezes nos ferem, que nos machucam, mas o amor fala mais alto e digamos assim, e dissolve todas essas areias, digamos assim, se nós alimentarmos o amor. Por isso é muito importante lutar por esta grande causa que Deus ama, que é a unidade da igreja. Rezar. Jesus, né, no discurso sacerdotal: Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um, para que o mundo creia. Portanto, Jesus quer esta unidade dos filhos de Deus, unidos. E essa unidade, Jesus diz que ajuda a evangelização, para que o mundo creia. Para que o mundo creia. Se nos dividimos, as pessoas olham para nós, como podem crer vir? Se estamos lutando entre nós, se estamos desunidos, em desacordo. Isso escandaliza os que estão fora. Pelo contrário, a nossa união deve ser grande e, como diz também lá nos Atos dos Apóstolos, vede como eles se amam. Vede como eles se amam. Esse testemunho de sincera fraternidade, de amor intenso aos irmãos, atrai os que estão de fora e dizer: também quero experimentar esse amor, também quero fazer parte dessa família. Então essa é uma das grandes prioridades. Convido você a ter sempre isso no coração, rezar pela unidade da igreja, que todos se amem como irmãos que são,
e não deem brechas para, digamos assim, as flechas que o inimigo lança para nos dividir um com os outros. Temos que perdoar os irmãos, temos que compreender, temos que ajudar, temos que, no fundo, como eu dizia, com o amor de Deus, superar todas essas coisinhas que sempre acontecem, não só na igreja, mas em qualquer família. Segunda ideia, são tempos de confusão. O demônio sempre semeia muita confusão e hoje, mais que em outros momentos da história, eu vejo que o demônio ataca de um modo bem especial aqueles que são, digamos, a boca de Jesus no mundo de hoje. Os consagrados, os bispos, padres, os religiosos, aqueles que anunciam a boa nova. Estão sob grande ataque e o demônio tem feito muitos, no fundo, se esquecerem do que é o essencial na sua vocação e se desviarem da sua missão e no final alguns começam, digamos que, deixando de ser bons instrumentos de Jesus, em vez de anunciar a palavra de Deus, misturam ideias pessoais, outras coisas estranhas, começa entrando às vezes coisas que não deviam entrar, política, e isso gera confusão e divisão. E as pessoas ficam confusas, às vezes acerca da palavra de Deus. Mas o padre diz que o inferno não existe lá na minha paróquia. Irmão, não se deixe confundir, isso pode acontecer, não se escandalize, reze muito pelo seu pároco, pelo seu bispo, pelos pastores que Deus colocou no seu caminho, os consagrados e missionários, para que sejam fiéis à sua missão de transmitir a palavra de Deus. E estude também, eu sempre insisto nisto, para que você tenha discernimento para conseguir distinguir a verdade do erro. E como? Onde estudo, padre? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, o que Jesus disse e fez, isso é para nós o critério máximo. E depois o catecismo. O catecismo resume de um modo muito organizado, por temas, as verdades principais que Deus nos revelou e que a igreja há 2000 anos transmite fielmente, sem acrescentar nem tirar nada. Tudo o que Jesus e Deus nos revelou, a igreja fielmente transmite ao longo da história. Por isso é tão importante estudarmos o catecismo, estudarmos as Sagradas Escrituras, para podermos, como eu dizia, não ser vítimas da confusão, que é grande e que infelizmente eu penso que vai continuar aumentando nesses próximos tempos, mas a boa notícia é que Deus prometeu, Jesus prometeu que a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a igreja será atacada, Jesus prepara Pedro para isso, mas nunca será destruída. É obra de Deus e, portanto, por mais a gente hoje olha à volta e vê tanta coisa errada, por mais confusão que surja, por mais divisão que surja, a igreja de Deus não vai passar e Deus vai a defender sempre. As portas do inferno não prevalecerão. Vai ter guerra, mas a vitória final é de Deus. Ontem lia uma frase interessante: o demônio pode ter a sua hora, mas Deus tem o seu dia, o dia do Senhor. Então, nos animemos com esta promessa de Jesus, e todas as promessas de Jesus são infalíveis, se vão realizar sempre, e fiquemos em paz. Mas Deus conta com você, conta comigo, para que na sua igreja, na família de Deus, que formam todos os batizados, reine a verdade e o amor, e que sejamos todos sempre um só coração e uma só alma.